E foi divulgada uma nova pesquisa eleitoral do Datafolha, encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. A pesquisa foi feita entre os dias 27 e 29 de setembro em 332 municípios de todas as regiões do Brasil. Foram entrevistadas 6.800 pessoas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A nova pesquisa Datafolha, conduzida de forma estimulada, mostra o ex-presidente Lula, do PT, em primeiro lugar, com 48% das intenções de voto, subindo 1 ponto percentual desde a pesquisa do dia 22 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, também subiu 1 ponto desde a pesquisa anterior e agora tem 34% das intenções. Ciro Gomes, do PDT, caiu 1 ponto e marca 6%. Simone Tebet, do MDB, manteve 5% das intenções de voto. Soraya Tronic, do União Brasil, também manteve sua porcentagem e a última candidata pontuando com 1%. 3% dos eleitores têm intenção de votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, caindo 1 ponto percentual. 2% dos eleitores não sabem, mantendo o percentual de 15 de setembro. Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzano, do PCB, Vera, do PSTU, Léo Péricles, do UP, Constituinte Emael, do DC e Padre Kelmon, do PTB, permaneceram sem atingir 1% das intenções de voto. O Datafolha também apurou as intenções de voto dos eleitores para um eventual segundo turno. Pelos resultados da pesquisa, Lula ganharia as eleições de 2022 com 54%, contra 39% de Bolsonaro. A porcentagem do ex-presidente não se alterou e a do presidente oscilou 1 ponto para cima. 6% dos eleitores disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. 1% não sabe. Os dois grupos caíram 1 ponto percentual. E há poucos dias das eleições, o que essa pesquisa eleitoral diz sobre as intenções do eleitorado brasileiro? Análise de Pedro Bonenberg. Vinícius, sempre que uma pesquisa Datafolha sai, a gente precisa prestar atenção certamente. O Datafolha e o IPEC são os dois principais institutos do país, com muita credibilidade. E olha, em especial agora, há pouco tempo aí das eleições em primeiro turno, então é menos de 2 dias para que a gente tenha a votação. Isso é extremamente relevante para testar a temperatura do eleitorado e para entender para que lado essas eleições estão caminhando. Olha, a pesquisa divulgada agora pelo Datafolha não deixa claro ainda se nós teremos ou não um segundo turno. Segundo essa pesquisa, Lula tem nesse momento 50% dos votos válidos, ou pelo menos das intenções de votos válidos, o que dentro da margem de erro caracteriza aí um cenário incerto sobre ter ou não esse segundo turno. Lembrando que para que Lula seja eleito num primeiro turno, possivelmente, nós teríamos que ter mais de 50% desses votos válidos, que são os votos computados aos candidatos especificamente, sem somar os nulos, os brancos, né, que são excluídos dessa conta. Ou seja, contrariamente a outras pesquisas já publicadas, essa não deixa claro se Lula venceria ou não num primeiro turno, que é o grande desejo nesse momento da base petista. Olha, sempre que a gente tem uma possibilidade de eleição em primeiro turno, essa é a principal vontade de qualquer campanha, né? Vamos comparar, por exemplo, a uma luta de boxe. É como se você pudesse fazer um nocaute no adversário ainda no primeiro round e não dar chances para que ele reaja no segundo momento. Mais tempo para Bolsonaro, o segundo turno significa mais tempo para Bolsonaro, significa mais tempo para que ele possa tentar alguma estratégia para reverter esse quadro de vantagem do petista, o que não é claro, um cenário vantajoso para a campanha de Lula. Olha, a gente tem um segundo turno que tem uma vantagem nesse momento muito expressiva para Lula. Essa vantagem, segundo Datafolha, ela está na casa de 54% contra 39% de Bolsonaro. Bom, vale destacar que a gente sempre fala isso, né? Isso se as eleições fossem hoje.
vão ser no próximo domingo e até lá as coisas podem mudar. E é claro, né, que também tudo que a gente está falando aqui é de intenção de voto, são intenções medidas por uma pesquisa e o voto só vale quando ele é computado dentro da urna. Bom, veremos, né, como é que esse cenário vai se comportar. Fato é que a pesquisa demonstrou também que Ciro Gomes vem caindo nesses últimos levantamentos, Simone Tebet vem ganhando um pouco mais de relevância ao passo que Ciro vem caindo, mas nenhum dos candidatos dessa terceira via capaz de concorrer com Bolsonaro e Lula nesse momento. Passando rapidamente pelos estados, Vinícius, nós temos em São Paulo um cenário em que nós temos Haddad com 41% dos votos, de intenções de votos válidos, contra 31% de Tarcísio e 22% de Rodrigo. Nesse momento, então, seria um segundo turno entre Haddad, do PT, e Tarcísio Freitas, que é o candidato de Bolsonaro no estado paulista. No Rio de Janeiro, o Datafolha apontou que Marcelo Freixo tem 31% dos votos contra 44% de Cláudio Castro, já de votos válidos. Então, o segundo turno entre os dois candidatos é a mais provável aposta nesse momento. Já que em Minas Gerais o cenário é bem diferente. Segundo o Datafolha, Zema, atual governador, tem 57% dos votos válidos contra 34% de Calil, o que coloca aí bastante vantagem para o candidato do Partido Novo, com chances de vitória ainda no primeiro turno aqui em Minas Gerais. Fato é que tudo é cenário, tudo é análise até o dia 2 de outubro, dia da votação. Muita coisa pode mudar, apesar de que as pesquisas têm indicado uma estabilidade desde os últimos meses da campanha, sem margem para muita mudança. Tudo pode mudar, mas pelo menos os dados indicam que essa mudança não deve ser tão brusca. Veremos nos próximos dias. Vinícius, eu volto com você.